Olá pessoal, eu sou Cássio César da Silva Correia. Estarei hoje apresentando um artigo publicado na Sport Science for Health com o título A relação entre atividade física infantil, mediadores inflamatórios e ativação linfocitária. Possível impacto do isolamento social durante o período da Covid-19. Esse trabalho será apresentado a vocês, que faz parte do Simpósio de Educação Física e Rendimento Escolar e Saúde, o CIRES 2, tutorado pelo professor Dr. Miguel Júnior Sordi Bortolini. Vários estudos têm investigado a associação entre a atividade física, obesidade e sistema imunológico. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda às crianças e adolescentes pelo menos 60 minutos por dia de atividade física, moderada a vigorosa, visando a promoção da saúde e prevenção de doenças, incluindo a obesidade. No ano de 2021, foi realizado o primeiro simpósio de Educação Física, Rendimento Escolar e Saúde, o CIRES 1. E nele eu pude colaborar no dia 2, esse vídeo está na descrição aqui desse dia, que mostra as recomendações de atividade física nas diversas faixas etárias. Dentre elas, nós temos que crianças e adolescentes, que são de 5 a 17 anos, deveriam, pelo menos, conseguir fazer atividade física em pelo menos 3 dias na semana, por pelo menos 60 minutos por dia, e limitando a quantidade de tempo em comportamento sedentário. Então, essas são as recomendações que nós temos sobre atividade física para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Bom, nós temos que 34 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 19 anos estavam com sobrepeso ou obesidade em 2016. Estudos prévios indicaram que a função do sistema imunológico é modulada pelo exercício físico. No entanto, a OMS estima que mais de 80% dos adolescentes eles são fisicamente inativos. Bom, a obesidade desregula o metabolismo energético e a função hormonal, resultando em uma inflamação de baixo grau. Retirada essa figura de um outro estudo, nós percebemos o tecido adiposo magro e o tecido adiposo com obesidade, obeso com volume maior. Nós temos que os adipócitos, que são as células de gorduras, elas liberam várias substâncias. Entre essas substâncias nós temos adipocinas, como a leptina, a adiponectina e a resistina. Entre, por exemplo, nós temos interleucina 10, interleucina 4, TNF-alfa e interleucina 6. No tecido adiposo magro, a característica desse tecido adiposo magro é ser anti-inflamatório. No tecido adiposo com obesidade, nós temos que a característica dessas mesmas substâncias liberadas no tecido adiposo magro, no tecido adiposo com obesidade, elas vão promover a inflamação. Por isso que é conhecido e chamado de substâncias que são pró-inflamatórias. Então, as mesmas substâncias, por um determinado período, elas são anti-inflamatórias e em outro elas são pró-inflamatórias. Então, nós temos aqui, por exemplo, um indivíduo que faz atividade física, que tem uma alimentação regulada. No caso das crianças que vão para as aulas de educação física e fazem educação física de forma regular, praticam atividade física também em outros ambientes que não seja a escola, esse indivíduo ele libera essas substâncias dos nossos sistemas que vão ser substâncias relacionadas a uma anti-inflamatória. Lembrando que algumas dessas substâncias não são só liberadas pelo tecido adiposo, essas substâncias também podem ser liberadas pelo músculo esquelético, tá bom? Então, nós temos esses dois aspectos, o tecido adiposo magro e o tecido adiposo obeso. Lembrando que o tecido adiposo obeso libera substâncias que vão atuar de forma a promover uma inflamação e o tecido adiposo magro vão liberar essas substâncias para promover uma anti-inflamação. Por exemplo, a interleucina 6, indivíduos que fazem atividade física, atuam estimulando a lipólise, diminuindo, aumentando a utilização de gordura durante a atividade física e após a atividade física. A leptina, ela já controla o apetite e o gasto de energia. A adiponectina, ela pode reduzir a resistência à insulina e aumentar também a oxidação de gordura. Então, no indivíduo obeso, isso já não acontece. Então, a adiponectina, ela tem uma baixa atuação, porque ela não consegue tanto diminuir essa resistência à insulina. Porém, se esse indivíduo obeso, ele começa a fazer atividade física, começa a se movimentar, então se eu falo de uma criança que está sedentária, ela tem baixa expressão de adiponectina do seu tecido adiposo, ela começa a fazer atividade física, eu tenho um aumento desse tecido, essa expressão de adiponectina, que promove o quê? Por exemplo, a diminuição da resistência à insulina. Então, se eu tenho um indivíduo com obesidade e ele tem, por exemplo, diabetes tipo 2, esse tecido adiposo muito inflamado, que promove uma inflamação, eu tenho uma baixa atuação da adiponectina. Ele começa a fazer atividade física, começa a controlar a alimentação, controle do estresse. O que acontece com esse tecido adiposo? Ele diminui o seu volume, consequência, possíveis alterações na sua composição corporal, e eu tenho maior expressão de adiponectina, por exemplo, que vai fazer com que diminua essa resistência à insulina, entre outros fatores, entre outros marcadores também que são utilizados. As células T regulatórias, que são linfócitos, que regulam outros linfócitos. Então, eles são um subtipo de células TCD4 que tem a função de regular a resposta imune e manter ali um autocontrole, uma autotolerância do sistema imune. O objetivo desse estudo é comparar as concentrações plasmáticas dessas substâncias que são liberadas pelo tecido adiposo, como a leptina, a adiponectina e a produção de citocinas em crianças
com diferentes intervalos diários de passos, bem como discutir o potencial impacto negativo do isolamento social durante a pandemia da Covid-19 nesse contexto. Quais foram os métodos utilizados nesse trabalho, né? Nós temos 29 do sexo masculino, 21 do sexo feminino. Então, eles utilizaram bioimpedância de decúbito dorsal, também utilizaram o IMC, que é o peso corporal pela altura ao quadrado. Os métodos também, eles para avaliar todo o aspecto imunológico, eles utilizaram o kit, né, para utilizar esses kits no citômetro. Então, foi analisado o TNF-alfa, IL-17, IL-4, IL-6, IL-2, IL-10 e interferogama, para avaliar as células T regulatórias, que são aqueles linfócitos controlados, linfócitos utilizando TCD4, CD25 e a FOXP3. Também avaliaram via coleta de sangue a adiponectina e leptina, e utilizaram também o pedômetro digital para avaliar a quantidade de passos. Dando início aos resultados e discussões, na tabela 1 nós temos os dados antropométricos, composição corporal e idade das crianças separadas de acordo com a contagem diária de passos. Perceba que, estatisticamente, todas essas variáveis foram relevantes. Perceba, percentual de gordura, quando compara o grupo ativo com o grupo sedentário, o grupo ativo tem menos no percentual de gordura. O IMC, a média desse grupo, é menor, perceba, de 22 para 15, de gordura corporal de 30 para 18, de massa corporal de 44 para 25. Então, todos esses valores foram mais expressivos no grupo sedentário. Olha, 9.338 passos, quando o grupo ativo passou de 13.000 passos. Então, todos esses dados nos mostram que ser ativo nesse trabalho que nós tivemos, como observar na tabela, os menores valores para o grupo mais ativo. Nesse outro gráfico, nós temos o gráfico aqui A e o gráfico B. No gráfico A, nós temos a correlação entre o IMC e a média de passos diários, e no gráfico B, nós temos a correlação entre o percentual de gordura e a média de passos diários, nessa amostra de 50 e nessa amostra também de 50. Então, a análise de correlação indica uma correlação inversa moderada. Significa o quê? Que quanto maior a quantidade de passos, menor o IMC. Quanto menor o percentual, olha só, quando menor o percentual de gordura, maior a quantidade de passos percorridos numa média de passos diários. Então, nos dois gráficos nós temos uma correlação inversa moderada. Aqueles indivíduos que têm mais passos em média por dia, tanto o IMC quanto o percentual de gordura, são menores à medida que eu tenho, que faço mais passos por dia. Fazendo uma confirmação do que foi dito já na apresentação, nós temos uma correlação de média de passos diários com a quantidade de adiponectina. Então, nós temos que quanto mais passos diários esses indivíduos percorrem, maior a quantidade de adiponectina. E uma correlação inversa com a leptina. Quanto mais passos diários são alcançados, menor a quantidade de leptina. Então, nós percebemos que nos indivíduos ativos, nós temos essa representação. Nesse outro gráfico, nós temos, de um lado, as células T regulatórias com o grupo sedentário e o grupo ativo, então, os dois grupos. E no gráfico B, nós temos a mesma avaliação de células T regulatórias, que são aquelas células dos generais, juntamente com a quantidade de passos diários. Então, nós vamos primeiro olhar o gráfico A. Olha só, a quantidade da população de células T regulatórias nos indivíduos sedentários é bem menor quando comparado nos indivíduos ativos. Então é quase 2 ou 3 vezes maior a quantidade de células T regulatórias em indivíduos ativos e bem menor em indivíduos sedentários. Quando a gente olha o outro gráfico, nós temos uma comparação em mostrar que o grupo que faz mais passos diário apresenta maior concentração dessas células T regulatórias. Bom, pessoal, o principal visual do nosso estudo, o principal achado desse estudo é o quê? Que crianças sedentárias, elas apresentam maior volume de gordura no seu tecido adiposo, então apresentam maior quantidade de gordura nos seus adipócitos. Eles apresentam uma menor quantidade, menor concentração plasmática de adiponectina e uma maior quantidade de leptina, o que sugere que crianças menos ativas, crianças sedentárias, podem apresentar um perfil da resposta TH1 para a diferenciação de linfócitos, principalmente por causa da maior produção de leptina, que atua contribuindo para a liberação tanto de TNF-alfa como de interferogama, mas sua maior produção, e uma menor concentração de células T regulatórias via IL-10. Quando nós olhamos o grupo ativo, eu tenho uma menor concentração de gordura no tecido adiposo, então esse tecido adiposo ele é menor. Consequentemente, eu vou ter uma menor concentração de leptina e uma maior concentração de adiponectina. Também eu vou ter uma maior concentração de células T regulatórias, justamente, e
uma maior concentração de interleucina 10 no grupo ativo. Então, os resultados eles sugerem que crianças fisicamente ativas tendem a apresentar o quê? Uma resposta anti-inflamatória, principalmente das células T regulatórias. De uma forma geral, nós temos alguns resultados que o estudo mostra para a gente. Primeiro, que o número de passos diários pode ser uma forma útil e de baixo custo para que a gente possa monitorar o estado de saúde das crianças. Então, nós percebemos o quê? Que quanto maior a quantidade de passos diários, maior a concentração de células T regulatórias, que são os generais, que vão controlar outras células que são responsáveis por uma inflamação, por uma melhor resposta do nosso sistema imunológico. E a atividade física, como mostra no grupo ativo, ele apresenta uma melhor resposta frente a uma inflamação. Então, o grupo ativo ele é caracterizado por níveis mais elevados de atividade física, ele apresenta o quê? Menor IMC, menor percentual de gordura, bem como maior diferenciação de células T regulatórias. Então, essas células apresentam em maior quantidade, o que promove uma maior proteção para o nosso organismo. As crianças do grupo sedentário, elas são caracterizadas pelo menor nível de atividade física e apresentam maior IMC, maior percentual de gordura e aumento das células do perfil TH1, que podem ser moduladas pela maior produção de leptina. E nós sabemos que no grupo ativo eu tenho uma menor concentração de leptina. Ao final, nós temos que se a atividade física fosse uma droga, nós nos referíamos a ela como uma cura milagrosa devido ao seu potencial de prevenir e tratar diversas doenças. Então, essa foi a apresentação desse excelente artigo que traz um contraste entre o grupo ativo e o grupo sedentário. A importância de nós termos conhecimento sobre os aspectos da imunologia relacionados à atividade física, principalmente em escolares. Os links estarão aqui na descrição do vídeo, vocês podem acessar essa e outras palestras com algumas informações das nossas redes sociais, seja no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais através do Instagram. Aqui o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato que nós estaremos respondendo o mais breve possível. Obrigado a todos e até a próxima.